A irresponsabilidade dos que ensinam. Olá pessoal, hoje vou falar sobre isso, porque infelizmente hoje, por aí nas denominações, existem muitos pastores, bispos e apóstolos que estão ensinando coisas erradas, coisas inconvenientes, coisas sujas, ensinamentos que não são próprios para você e eu que estamos em Cristo. Porque você e eu que estamos em Cristo temos que receber o ensino perfeito que vem da sã doutrina e das sãs palavras do Senhor Jesus. Estes ensinamentos genuínos, puros e simples, eles sim são saudáveis para o nosso crescimento espiritual. Para termos faculdades mentais exercitadas na verdade da palavra do Evangelho. Então, quando nós nos apegamos com firmeza às verdades ouvidas dos ensinamentos do Senhor Jesus, nunca vamos nos desviar dele em tempo algum. E esse ensino produzirá em nossas vidas uma firmeza, uma clareza, sabedoria, entendimento. Produzirá inteligência, produzirá bons resultados a pequeno, médio e longo prazo. Então, quem ensina o ensino que está de acordo com a sã doutrina e com as sãs palavras do Senhor Jesus, essa pessoa sim é responsável porque está ensinando algo que o Senhor Jesus aprova e concorda. Porque hoje existem muitos ensinos por aí que são ensinados por pastores, bispos e apóstolos que o Senhor Jesus não aprova em tempo algum, não concorda. Pelo contrário, ele reprova. Ele é contra isso. Absolutamente contra. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque um ensinamento errado produz prática errada. E práticas erradas da sua parte e de minha parte, não é algo que possa nos fazer viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É isso que precisamos entender. Muitos ensinamentos aí, errados, vindos de pessoas irresponsáveis, elas levam as pessoas à desobediência, a se afastar da verdade, a fazer algo contrário ao que o Senhor Jesus ensinou. Não é assim que devemos viver a vida em Cristo. Não mesmo. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque hoje está demais. Os falsos ensinos pronunciados por pessoas, ensinados por pessoas que se desviaram da verdade, está muito grande. Nas denominações, infelizmente, isso está cheio. Porque o intuito de muitos pastores, bispos e apóstolos que estão por aí nessas denominações é exatamente isso, fazer as pessoas errarem, tropeçarem, caírem, se desviarem da verdade. O objetivo deles é esse, não há outro. E isso tem que ser falado claramente para que as pessoas que estão ouvindo agora possam cair e se cair na real. Possam entender o erro em que estão caindo. Erro que, com certeza, vai levar muitas pessoas para a ruína e perdição. Então, é preciso falar disso abertamente, francamente, para ver se as pessoas entendem, porque ainda há tempo de entender, ainda há tempo de acordar, ainda é tempo de despertar desses ensinos errados e fugir deles, escapar, sair fora. Porque eles não aproveitam para nada. São ensinos com o intuito realmente de levar as pessoas ao erro, induzir pessoas ao erro. E existem muitos homens pervertidos hoje que estão agindo assim, ensinando o que não deve. Alguns fazem isso deliberadamente, de propósito mesmo. Porque o objetivo deles, claramente, é fazer as pessoas errarem. E isso está acontecendo agora. Hoje, no século XXI, isso está acontecendo praticamente em todas as denominações evangélicas que existem no Brasil e até no mundo também. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Existem muitos textos nas Escrituras falando claramente sobre essa questão, para que hoje, no século XXI,
não pudéssemos mais ter dúvidas a respeito disso. E sim certeza e convicção. Certeza e convicção de que você e eu não podemos dar lugar ou ocasião para esses homens pervertidos que falam coisas erradas com o intuito de arrastar os discípulos atrás deles. E muitos estão seguindo as práticas libertinas, práticas erradas, práticas abomináveis, condenadas pelo Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui alguns textos que revelam isso. Por quê? Nem você nem eu podemos lançar um outro fundamento. Não podemos lançar um ensinamento que é errado. Não podemos ensinar dessa forma. Não podemos ter essa índole dolosa de fazer isso com o objetivo de fazer as pessoas errarem. Não. Não mesmo. Então, é preciso se conscientizar a respeito disso. E esses textos que eu vou ler aqui falam exatamente sobre isso. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Está escrito assim, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, Paulo lançou o fundamento como prudente construtor. Quem lança um fundamento errado, mentiroso, enganoso, ele lança um fundamento como um insensato construtor. Aí é que está a diferença. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Outra pessoa vai edificar sobre o fundamento que Paulo lançou como um prudente construtor. Outro vai edificar sobre ele. Mas aí é que está a grande questão, que vem agora. Ó. Porém, cada um veja como edifica. Porque muitos pastores, bispos e apóstolos hoje não estão edificando sobre o mesmo fundamento. Estão lançando sobre o fundamento ensinos errados, que estão deturpando a mente de muitas pessoas, fazendo elas acreditarem em coisas mentirosas, enganosas. Esse é o falso ensino que tem que ser combatido. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da sua vida e da minha vida é Cristo Jesus. E ponto final. Nada mais além dele. Unicamente ele. Esse é o fundamento perfeito para a sua vida e para a minha vida. Para nos mantermos de acordo com o ensino do Senhor Jesus e as sãs palavras dele. Então, quando isso acontece, a nossa vida em Cristo é saudável, ela cresce, ela vai aumentando, ela vai se desenvolvendo, ela vai cada vez mais tendo um bom resultado dia após dia até o fim de nossas vidas. De forma que o caminho daquele que está em Cristo vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. O prêmio da soberana vocação é a perfeição. E o único ensinamento que pode nos levar a essa perfeição é o fundamento que é Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E infelizmente hoje muitas pessoas aí estão lançando outros fundamentos, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Nada a ver com Cristo. São fundamentos errados, pelos quais as pessoas se desviam de Jesus Cristo e começam a errar. E às vezes, este ensinamento cauteriza a mente de muitas pessoas, ao ponto delas não darem mais ouvidos à verdade. Muitas pessoas hoje vão ouvir o que eu estou falando aqui e não vão dar ouvidos, porque já estão totalmente
envolvidos e enredados por ensinamentos errados que partem da boca de pastores, bispos e apóstolos, que lançaram outro fundamento. E as pessoas se basearam nesses outros fundamentos errados que foram lançados para eles. Esse é o grande erro. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque não podemos aceitar isso em tempo algum. Paulo aqui deixou isso bem claro para a igreja que estava na cidade de Corinto, através desse texto aqui da epístola que ele escreveu para a igreja que estava na cidade de Corinto. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 4. Então, olha o que vai dizer aqui, ó. Está escrito assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina, já está errado, né? Se alguém ensina outra doutrina, já está errado. E você tem que perceber quem é que está ensinando outra doutrina hoje. Não importa se ele é pastor, bispo ou apóstolo. Se ele ensina outra doutrina, já está errado. Você não pode dar ouvidos a isso. Você não pode aceitar esse tipo de coisa em tempo algum. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, pessoal, além de ensinar outra doutrina, essa pessoa já não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus. Você pode dar ouvidos a uma pessoa que age assim, que faz isso hoje, no século XXI? Não pode mesmo, nem você, nem eu, nem ninguém. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. A mente desses homens que ensinam outra doutrina e não concordam com essas palavras do Senhor Jesus, a mente dessas pessoas é pervertida. Não dê lugar para alguém que tenha a mente pervertida a esse ponto. Não importa se ele é pastor, bispo ou apóstolo. Se for pastor, bispo ou apóstolo, é pior ainda. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Eles estão privados da verdade. Se eles são privados da verdade, eles não estão te ensinando verdade em tempo algum. Eles estão te ensinando algo contrário à verdade. É aí que está o grande erro aos quais muitas pessoas hoje estão dando ouvidos. Porque levam em alta consideração esses homens assim, sem perceber que estão recebendo um ensino errado. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, todos os pastores, bispos e apóstolos que estão por aí nas denominações, que supõem que a piedade é fonte de lucro, eles estão errados. Infelizmente hoje, muitas pessoas estão dando ouvidos a esses homens que supõem que a piedade é fonte de lucro e levam as pessoas a acreditarem também que a piedade é fonte de lucro. Não é assim que devemos proceder, pessoal. É errado aceitar esse tipo de coisa. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Tito. Epístola de Paulo a Tito, aliás. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11. Então, deixar aqui bem claro, ó. Olha o que Paulo fala. Porque existem muitos insubordinados. Então, esses pastores que ensinam coisas erradas, eles são insubordinados. Eles não estão mais subordinados ao Senhor Jesus. Não. Eles deixaram de se subordinar ao Senhor Jesus. Não querem mais
não querem mais serem subordinados ao Senhor Jesus. Eles querem mandar por si próprios. Eles querem exercer a primazia e domínio entre o povo. Eles querem mandar. É assim que acontece nessas denominações, dos quais eles são os líderes, os donos. Tudo é registrado no CNPJ deles. Então eles mandam ali. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Olha aí. Ensinar o que não devem por torpe ganância. Você aceita isso? Numa boa? Como se fosse algo normal, comum? Qual a sua opinião sobre isso? Você está contribuindo para o mal? Para esse mal continuar? Porque quando você dá confiança e ouvidos a homens que estão ensinando o que não deve por torpe ganância, você alimenta a torpe ganância dele para que ele continue cada vez mais. Esse é o grande erro que muitas pessoas estão envolvidas hoje. Estão consentindo, estão sendo cúmplices, coniventes, estão participando mesmo. Dando cada vez mais, como é que posso dizer? Estão estimulando, encorajando cada vez mais esses homens para que eles continuem ensinando o que não deve por torpe ganância. É aí que está o grande erro. E muitos estão colaborando para isso hoje. Então é hora de parar com isso, cortar esse mal pela raiz de forma definitiva. É isso que tem que ser feito. E é urgente que se faça isso, hoje, agora. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na segunda epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui. Segunda epístola de Pedro. Deixa eu ver, capítulo 3, versículo 16. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim, ó. Ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, quando esses homens instáveis e ignorantes deturpam as escrituras de Paulo e também as demais escrituras, o que eles fazem com isso? Como eles deturpam? Eles ensinam um ensino deturpado e as pessoas aprendem um ensino deturpado. E aí é que começam as pessoas a pensarem, a caírem, a errarem, a se desviarem da verdade por causa disso. Porque esses homens ignorantes e instáveis fazem isso mesmo. Porque não entendem muitas das vezes o que está escrito nas epístolas de Paulo. E aí deturpam não só as epístolas de Paulo, como as demais escrituras. Eles fazem isso, pessoal, com o objetivo de que você receba o ensinamento errado. Um ensinamento que não está de acordo com o fundamento que é Cristo Jesus. Esse é o grande erro, que infelizmente está acontecendo hoje no século XXI. Em praticamente todos os templos ou denominações que existem por aí. Dá para perceber isso claramente. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último. Está aqui na segunda epístola de João, versículo 9. E esse é o último texto. Ó. Está escrito assim. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então, todos os pastores, bispos e apóstolos que hoje ultrapassaram a doutrina de Cristo e nela não permaneceram, todos eles não têm Deus. Não tem Deus mesmo. O texto é bem claro. Então, essa é a verdade. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece,
não tem Deus. Muitos pastores, bispos e apóstolos estão nessa condição hoje, sem dúvida alguma. Aí o texto continua dizendo aqui, ó. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Então, você e eu devemos permanecer na doutrina de Cristo Jesus, para que assim possamos ter tanto o pai como o filho em nossas vidas até o fim. Esse é o estímulo perfeito para você e para mim, saudável, aprovado por Deus e por Cristo Jesus também, que é o nosso único fundamento. Esses homens aqui que ultrapassaram a doutrina de Cristo e nela não permaneceram, esses homens se desviaram da verdade há muito tempo e estão por aí enganando a muitos nesses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Então, é isso que eu queria falar. Foi muito bem claro e simples o que eu quis falar hoje, e eu espero que as pessoas entendam dessa forma. Porque, para a minha vida, o fundamento essencial e perfeito é Cristo Jesus, e mais ninguém. Então, eu não quero dar lugar à ocasião a nenhum pastor, bispo, apóstolo que ultrapassou o ensino de Cristo, a doutrina, que ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Senhor Jesus. Não, eu não quero dar ouvido para esses homens. Eu prefiro ficar com Cristo, que disse que o Espírito da verdade iria nos guiar a toda a verdade. Então, isso é bom para mim. E é isso que eu quero para você também. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.